Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Protagonista. E hoje eu estou trazendo aqui um cara muito especial, é um amigo particular, um cara que tem uma história muito bonita, não apenas só dentro da nossa cidade, mas no esporte em si. Júlio Orofino, seja bem-vindo ao nosso programa. E vamos começar aí com duas perguntinhas básicas, né? Quem é o Júlio e o que o Júlio faz hoje? Então, o Júlio hoje é um profissional de educação física, pai de família, mas traz lá de trás a coisa do ser um atleta profissional, se dedicando mais do que deveria, mais do que pode, mas com aquela sensação de posso ir um pouquinho mais além, porque me faz bem esse sentimento de buscar cada vez mais, de vencer meus limites, de tentar aquilo que ninguém acredita que é possível. Eu gosto disso. Isso é bom. E assim, já que ele já falou, né? Ele é um atleta hoje profissional, né? Um atleta de alta performance, na verdade. Né? Semi-profissional, de alta performance. Mas assim, hoje o Júlio tem... Qual é a sua altura? 1,62 m. 1,62 m. Então assim, pra gente já começar interagindo com vocês, qual é o único esporte que você acha que o Júlio com 1,62 m ele não pode praticar? Ou que não seria tão favorável a ele? Tenho certeza que você pensou o basquete, não é isso? Então, realmente o Júlio é um atleta de basquete. E eu queria agora iniciar o seguinte, Júlio, me conta um pouco desse início dessa história, como você se apaixonou pelo basquete e como que foi o início disso? Começou tudo com a proximidade da Olimpíada de Barcelona, em 1992, com a participação pela primeira vez dos profissionais americanos, né, o Dream Team. E se falou tanto que despertou a curiosidade, né, minha, de alguns amigos. E aí, por coincidência, iniciaram os Jogos Estudantis estaduais e Araruama não tinha nada, então distribuiu-se de uma forma rápida modalidades para cada escola representar. E o Edmundo Silva, que era o colégio que eu estudava, por coincidência ficou com o basquete. E a gente já com esse interesse, nós entramos como representantes de Araruama, fizemos um jogo contra a cidade de Casimiro de Abreu, perdemos, mas dali em diante a gente se interessou muito pelo basquete. E o basquete, eu posso dizer que o basquete começou no quintal da minha casa. Né? A minha família comprou uma tabelinha de basquete, uma bola de basquete, a gente colocou no quintal e ali a gente brincava, ali a gente jogava, porque o nosso colégio não tinha nenhuma quadra. Até a gente conseguir emprestada a quadra de um CIEP e dali a gente começou a participar, muito estimulado pela televisão, através do basquete americano, mas também pela permanência dos Jogos Estudantis, que fez com que a gente tivesse um objetivo para a gente treinar, para a gente se dedicar, e também pelo orgulho de representar a cidade, né? Ser do time da cidade. Isso daí mexeu muito com a gente que era adolescente. Bacana. E assim, como a gente sabe que todo esporte, né, quando a gente inicia, a gente já tem sempre o desafio de você conhecer regras e tudo mais, e sim, você tinha um desafio a mais, né, devido à altura. Para você, como você viu aquilo como esse desafio e o que você colocou na sua cabeça em continuar? Qual foi o seu principal motivador? Então, eu primeiro tive que aprender a ser surdo, né? Porque eu não encontrava ninguém que dissesse, pô, vamos, pô, que bom, que legal, participa, pô, isso aí. Todo mundo falava, você é pequeno, você é pequeno, você é pequeno. Então eu coloquei na minha cabeça que se eu era pequeno, se eu era limitado, eu tinha que me esforçar para ser o melhor, né? Não que eu tenha me tornado melhor, não, mas eu queria ser o melhor do que eu era ontem. Correto. Então, se hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu quero fazer isso, mais alguma coisa. E a gente não tinha internet na época, né? Não tinha nada disso. Eu lembro da gente marcar de ir para a biblioteca, pegar livrinhos de escola, ler e assistindo televisão. E a gente ganhou uma fita, descobriu uma fita, Manual Show do Esporte, Aprenda a Jogar Basquete. E aquele ali foi o nosso professor. Ali a gente aprendeu muito. Tem coisas que eu aprendi ali que até hoje eu uso como atleta, como professor. E assim, uma coisa que me marcou muito, né, me marca muito nessa trajetória de conhecer você, não só a dedicação, né, em si, do esporte em si, mas a dedicação por um grupo, né? Ali eu vejo que nasceu mais do que a questão da sua paixão
pelo esporte em si, mas pela aquela família, né, de atletas que seguiram com você em si. Ali, qual foi os principais pontos que foram fundamentais para de aprendizagem em si, né? Não só com as vitórias, a principal vitória, que você foi ali, a gente viu que foi o nosso auge, mas também a nossa principal derrota, onde ali foi um divisor de águas e que nos fez melhores. Eu acho que o que impactou a gente de uma forma muito especial foi a gente vai representar a cidade, né? Então, colocar a camisa com o nome da cidade, para a gente aquilo dali foi muito estimulante, né? Ao mesmo tempo, a gente era de escola pública, né? E aí surgiram os Jogos Estudantis de Araruama. Então, a gente sempre sentiu um tratamento diferenciado, né? Um certo preconceito. E aí a gente estava na quadra agora para jogar contra as escolas particulares de igual para igual, para ver quem era quem. E isso mexeu muito com a gente e a gente entrou em quadra e a gente ganhou todo mundo. E foi uma sequência de 6 anos a gente vencendo todo mundo, a referência passou a ser a gente. Professor de educação física não tinha, então nós mesmos preparávamos as equipes de basquete, a gente representava o colégio nas reuniões, a gente estimulava as pessoas do Colégio Edmundo Silva para poder participar, porque a gente queria ser campeão geral, não bastava agora ser só campeão no basquete. Então isso tudo nos colocou dentro da profissão de educação física, mas com o objetivo de levar o Edmundo Silva como o melhor do município, levar Araruama como o melhor da região ou até do estado na parte estudantil. E isso fez com que a gente buscasse muito mais, né? A gente se tornou profissional antes mesmo de entrar na faculdade. A gente tinha responsabilidades de professor, a gente estimulava, incentivava, participava de reunião, a gente desenhava uniforme, a gente desenhava logotipo para colocar no uniforme. Tudo isso a gente teve que fazer. Nosso sonho era jogar numa faculdade americana, num time profissional americano. Como a gente não chegava lá, a gente transformou o nosso colégio nisso. A gente escolheu um mascote, a gente fez um uniforme parecido com o de lá, a gente levava a torcida, a gente fazia tudo de acordo com o que a gente via no profissionalismo. Então, isso fez com que a gente chegasse um pouquinho mais longe, entendeu? É muito legal porque com isso vocês conseguiram ser bicampeão estaduais, né? Bicampeão estadual estudantil no masculino, depois campeão estadual no feminino. Aí eu já era assistente técnico. Pô, muito legal. E assim, aí foi a primeira, eu posso dizer que foi uma primeira fase. Sim. E a segunda fase do Júlio como um profissional, tendo como sonho querer se tornar um profissional. Sim, então, depois que a gente foi campeão em 97, desfez o time, né? Muitos já passando para 18 anos. E aí eu já tinha tentado fazer teste Flamengo, Botafogo, Fluminense. E aí com 18 anos eu fui para o Olaria fazer um teste e um dos professores que estavam nos Jogos Estudantis era o técnico, me viu e gostou da minha atuação e joguei o campeonato juvenil, Carioca Juvenil, pelo Olaria o ano inteiro. E ali foi, vamos dizer assim, foi um auge para mim. Era onde eu nunca chegaria. Eu mudei de turno na escola para poder estudar de manhã, passei para a formação de professor, porque eu não teria condições de jogar à noite se eu fosse aprovado em algum time, e um ano depois eu estava lá. Então assim, eu fui abrindo mão de algumas coisas, eu fui planejando a minha vida para isso, sem ter uma garantia. Mas eu acredito que para a gente vencer na vida tem que ser assim, né? A gente tem que arriscar. E aí até que eu tive a oportunidade, estudava de manhã, pegava um ônibus, ia para o Rio, treinava, pegava o ônibus, voltava, dormia, acordava, estudava. Isso tudo me fez amadurecer como pessoa, né? E dentro da quadra, quando o Júlio entrava, hoje você era o jogador mais baixo, né? No caso do time. Sempre sou o mais baixo. Sempre eu, então. Até quando eu treinava na equipe feminina, na faculdade, eu participava da equipe feminina porque era um treinamento muito puxado, e aqui em Araruama a gente não estava treinando. Então eu ia pro treinamento feminino, o técnico até gostava, porque incentivava elas, até na equipe feminina eu era o mais baixo. E essa experiência de entrar em quadra como jogador profissional, sendo mais baixo, o olhar das pessoas, como aquilo você encarava? Foi ali que eu amadureci. Quando eu amadureci nessa ideia de não importa o que estejam falando, não importa o que estão pensando, o que me importava para mim é estar dentro de quadra. Então, quando eu parei de dar ouvidos
será que vão rir? Será que vão achar legal? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Quando eu parei de dar atenção para o que as pessoas pensavam, eu comecei a ter um rendimento melhor, eu comecei a ter melhores resultados dentro de quadro. Então, eu acho que na vida é assim, se você dá muita atenção para o que as pessoas pensam, você acaba esquecendo o teu propósito, o teu objetivo. Bacana, bacana. Você como profissional, seu melhor resultado foi? Aí foi em 2008, já no adulto, né? A gente foi vice-campeão com a equipe de Cabo Frio, fomos vice-campeão carioca, né? Profissional, perdemos a final para o Flamengo em 2008. O Flamengo que era campeão sul-americano, campeão brasileiro. E a gente fez a final contra o Flamengo. Depois, em 2009, nós fomos terceiro lugar no Campeonato Carioca, perdemos o Flamengo na semifinal. E em 2009 a gente também foi vice-campeão dos Jogos Abertos Brasileiros. Nós ganhamos os Jogos Abertos no interior do Rio de Janeiro 3 anos seguidos. Então, 2009, 2010 e 2011 nós representamos o Rio nos Jogos Abertos Brasileiros. E em 2009 foi o vice-campeonato e foi muito bonito, foi marcante na parte profissional. Muito legal. Então, vamos chamar o break. Então, no próximo bloco, ele vai falar um pouquinho mais do que aconteceu após essas grandes conquistas, tá certo? Estamos de volta agora com o Júlio Orofino aí nessa entrevista bem bacana e já vamos iniciar falando um pouquinho das medalhas que ele trouxe aqui, né? Falar um pouquinho dessas medalhas, né, em si, Júlio, mas assim, todo sonho de todo atleta é ir para a Olimpíada, né? Ou participar de uma. Conta um pouquinho dessa história, né? De como isso bateu na sua cabeça e o que aconteceu. Então, depois desse momento, né, eu estabeleci uma meta, né? Até os 28 anos. Então, lá quando eu era adolescente eu pensava, quando eu tiver 24, em 2004, Atenas eu vou a primeira vez, em 2008 eu vou para ser campeão. E passou a Olimpíada de 2008, eu pensei assim, será que 2012 eu posso? E não cheguei. Então, cheguei na parte profissional que eu tinha uma empresa e eu achei que tinha que dar um foco maior, a família. Então, foi ficando de lado. Até que a chegada da Olimpíada no Rio de Janeiro, isso mexeu um pouquinho comigo, estava assistindo televisão e falava assim, conte a sua história, se atreva. E eu pensei assim, por que não a minha história não poderia me levar até lá? E eu tinha escutado aquele anúncio umas 10 vezes e não... Falei, peraí, acho que eu posso contar a minha história. Aí eu contei a minha história, né? Um jogador de basquete, 1,62 m, que chegou a ser vice-campeão carioca e tal, eles aceitaram. E aí foi quando... chegou o e-mail dizendo que eu seria um dos condutores da tocha olímpica e isso seria uma realização não só minha, o meu irmão mesmo falou sobre isso, que o nosso sonho sempre foi esse e carregar a tocha olímpica foi uma experiência inacreditável, né? Algo maravilhoso, maravilhoso. Hoje a tocha está aqui com a gente, né? Trouxe ela aqui, que ela ficou de presente, de lembrança. Muito bacana, e cara, que honra, hein? Que honra. É muito legal porque é o que a gente estava conversando, né, no início, em relação à representatividade que teve esse momento, né? Eu posso falar um pouco pela proximidade que eu tenho de você, acompanhando um pouco a sua história, mas eu creio que todo mundo que estava próximo de alguma forma, como você falou, seu irmão, né, sua família, né, que sonhou com isso também, todos os jogadores daquela escola pública que ali estavam. Então, assim, pra gente realmente foi um orgulho, né, a gente poder participar disso junto. Eu lembro que foi até uma alegria, todo mundo querendo tirar foto, o Júlio tá lá, o Júlio tá lá. Então, assim, mediante isso tudo, seria o auge, né, seria o ponto máximo. O Júlio para? Pois é, eu achei que parava, mas... chegou ao meu ouvido que o Pan-Americano Master 2020 vai ser no Rio de Janeiro e nunca participei de seleção Master, nada disso, mas fica aquele sentimento, por que não acreditar, né? Então, desde 2015 eu estou disputando o Campeonato Master Amador aqui no Rio de Janeiro e chegamos a ser terceiro lugar. Ano retrasado eu fui o cestinha da competição. 3 anos seguidos sendo seleção do campeonato. Então, eu me recuso a não acreditar, entendeu? Então, a gente agora disputando uma competição aberta também, aí jogando com um garoto de 19, 20 anos, aí emagreci 3 quilos, continuo treinando e
Quem sabe? Com certeza, com certeza. Desistir não tá no meu vocabulário, não. Até porque você tinha todo motivo para desistir lá no início. Não desistiu lá, então agora... Pois é. Depois de toda essa história criada, então assim, Júlio, quero agradecer pela sua presença. Muito obrigado mesmo por estar compartilhando um pouco dessa história. Esse é o propósito desse programa, é realmente trazer a história de pessoas que estão ao nosso lado, né? Eu aprendi uma vez, e ele falou comigo, a gente procura tanto ver super-heróis longe, distantes, quando muitos desses super-heróis estão do nosso lado. Então são nossos amigos, nossos pais, irmãos. Então assim, para mim é um privilégio ser teu amigo, para mim é um privilégio poder participar desse programa com você, compartilhar um pouco da sua história, que leva a história de muitos, né? Tá aí, deixa aí meu abraço para a galera do Edmundo Silva, né? O basquete do Edmundo Silva foi uma família que eu aprendi, onde eu aprendi a ser um homem digno, correto, e só estendeu todo o ensinamento da minha casa. Então a gente fala a importância do esporte em si. Tá certo, pessoal? Então fica aí um abraço pro meu amigo Júlio, fica um abraço para a família Ouro Fino, para a família SES, né, o Edmundo Silva, e até o próximo programa, tá certo? Um forte abraço.